Bem-vindo à nossa aula de Direitos Humanos, Fundamentos e Metodologia. Meu nome é Anderson e na videoaula de hoje nós faremos a correção das questões da videoaula passada, onde ficou algumas questões, 8 questões na verdade, para que vocês pudessem responder e necessariamente aproveitar essas respostas como base também de complementação de estudo. Vamos a elas então. Bom, a primeira questão que a gente trabalhou na videoaula passada foi sobre o que são os direitos humanos. Então, essa primeira pergunta remete a um conceito básico, aonde a gente necessariamente entende, de uma forma razoavelmente sintética, que os direitos humanos eles são aqueles direitos fundamentais, aqueles direitos que pertencem a todas as pessoas, aquele direito que ele é inalienável, ou seja, não depende necessariamente da minha pessoa ou de qualquer pessoa determinar se quer ou não quer esse direito. Ele é um direito fundamental garantido a todas as pessoas, tá? E ele leva em consideração alguns pontos e ele é independente também de nacionalidade, gênero, etnia, religião ou qualquer outra condição que a gente possa imaginar. Então eles garantem assim liberdade, igualdade e dignidade para todas as pessoas. Então, ainda sobre esse aspecto dos direitos humanos, fica muito claro, fica muito evidente para a gente, enquanto pessoas que estudam desde a sua origem, o seu fundamento, a importância que ele tem para poder resguardar a pessoa, o ser humano, de uma forma geral. Bom, passando para a nossa segunda questão ela perguntava para a gente sobre os principais documentos, documentos internacionais, na verdade, sobre os direitos humanos. Nós temos muitos documentos internacionais. No entanto, 3 deles são fundamentais assim para um entendimento sobre essa organização, sobre as articulações, sobre os pontos de vistas à luz da lei com relação à proteção dos direitos do cidadão e do indivíduo. Então, os 3 documentos que nós temos classificados como documentos internacionais, nós temos o primeiro, que foi criado lá em 1948, como eu já havia mencionado para vocês anteriormente, criado logo após o final da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 45, então em 1948 foi feito esse primeiro documento internacional, que é justamente o que leva o nome de Declaração dos Direitos Humanos, tá? Então essa declaração criada em 1948, entre várias medidas, ela criou também o Estado de Israel, uma vez que os judeus que foram acometidos pelo Holocausto acabou fazendo com que, a partir do momento em que a Convenção da ONU criasse a regulamentação do Estado de Israel, como uma forma de proteção para que aqueles judeus que sobreviveram ao grande holocausto provocado pelo antissemitista, na verdade pelo antissemitismo, né, nazista do Hitler, então eles tivessem uma pátria, um lugar para poder morar. Então dessa forma a Palestina, dentro da Palestina foi criado o Estado de Israel e os judeus foram alocados ali. Enfim, a gente tem essa data base como 1948, porque posterior à Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, nós temos também aí esse primeiro documento internacional, que é justamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O segundo documento internacional que nós temos como conhecimento, é o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, tá? Então, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ele já foi criado no ano de 1966, bem após a Segunda Guerra. Aí a gente já está praticamente na segunda metade do século XX, e esse pacto, então, ele traz para a gente novas condições, novas interpretações, e ele é uma complementação a algumas condições que já eram expressas em documentos anteriores, como o documento do Universal dos Direitos Humanos, tá? Então ele já é um documento complementar da segunda metade do século XX, que vem para poder aprimorar e ao mesmo tempo contemplar pontos que até então não eram contemplados. Um terceiro documento também que nós podemos pegar aí que fecha esse tripé de documentos internacionais é o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, né, Sociais e Culturais. Então esse Pacto Internacional sobre esses direitos econômicos, sociais e culturais, ele foi criado já ali também no século XX, na segunda metade do século XX, para ser mais exato para vocês, coincidentemente também no ano de 1966,
assim como a Declaração Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Então, tanto um quanto o outro foi criado justamente no mesmo ano, na década de 60. E são documentos que, mesmo tendo sido criados no mesmo ano, eles trazem, eles contemplam coisas que um primeiro não foi feito, então a necessidade de lançar um outro, como uma forma de preenchimento, inclusive, das lacunas que foram deixadas em aberto. Então, para poder resumir e fechar essa questão, a questão de número 2, nós temos então como os principais documentos internacionais, esses três, tá? O primeiro de 1948, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e em 1966 os outros dois documentos, que é o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Muito bem. Dito isso, a gente encerra essa questão número 2 e avança para a questão número 3. Na questão número 3, pessoal, nós temos aí a pergunta onde ela fala sobre os principais tipos de direitos humanos. Então, os principais tipos de direitos humanos, eles estão associados basicamente aos direitos que são civis e políticos, que dentro dele nós temos aquela condição de fazer assim uma fragmentação, onde nós temos como defesa ali a questão da liberdade de expressão, criado por um filósofo iluminista lá no século XVIII chamado Voltaire, na qual tem uma frase que na verdade não pode ser dita que é ele, essa frase é atribuída até a muitas pessoas, mas é uma frase que o seu sentido é justamente como defesa à liberdade de expressão. A frase é o seguinte, abre aspas, mesmo que eu não concorde com aquilo que você diga, eu defenderei até a morte o seu direito de dizer, fecha aspas. Então, existem atribuições a várias pessoas, a vários indivíduos como dono dessa frase, mas não se sabe exatamente quem foi. Uma dessas pessoas que atribuem essa frase é o próprio Voltaire. Agora, o que eu posso afirmar para vocês é que o Voltaire foi o filósofo iluminista, defensor da liberdade de expressão, lá no movimento filosófico do século XVIII, que é chamado de iluminismo. Tá? E o direito político, o direito civil, a liberdade de expressão é um deles e muito importante de uma maneira que muitas das vezes a gente trata até com uma certa banalidade. É tão natural para a gente contar com a liberdade de expressão que muitas das vezes a gente faz até um julgamento errado sobre ela, tá? Outras questões dentro desse desmembramento, além da liberdade de expressão, nós temos a questão do direito de voto, que isso é, vamos dizer, conduzido de acordo com a legislação de cada país, de cada Estado democrático de direito. No caso do Brasil, o direito de voto ele é um direito de todo cidadão brasileiro, e a partir dos 16 anos, esse direito de voto ele se torna facultativo, dos 16 aos 18. A partir dos 18 anos, ele já é obrigatório, tá? E uma outra questão também importante aí, que é justamente a proteção contra a tortura, tá? Tortura é um método de causar dor, sofrimento e etc. E efetivamente esse método de tortura ele é condenado pelos direitos humanos, ele é um método que não pode ser aplicado em nenhum dos países que são signatários das questões dos direitos humanos, tá? Tem um livro de Michel Foucault, o livro se chama Vigiar e Punir. Então nesse livro ele menciona sobre a questão da tortura e sobre a questão da punição ao indivíduo, onde de uma forma geral o Foucault ele coloca a prisão não como uma forma educativa e mais como uma forma punitiva, ou seja, para Foucault, nessa obra dele Vigiar e Punir, a prisão ela não serve para educar, para poder consertar, para poder corrigir o indivíduo que agiu errado. Ela serve para realmente punir, tá? O cerceamento da sua liberdade é apenas uma forma de punição e não de correção do ser humano. Isso inclusive abre discussão, margem para muitos debates entre intelectuais, mas não vem ao nosso mérito a discussão disso aqui nesse momento. Bom, a quarta questão que foi trabalhada com vocês aí é sobre os direitos humanos, como sendo dentro da pergunta, os direitos humanos eles são universais? Sim, pessoal, a resposta é sim, os direitos humanos eles são universais, tá? Não pediu aí na pergunta para justificar, mas leva-se em consideração que vocês fizeram uma reflexão sobre isso, né? Então, por que eles são universais? Porque eles são aplicados a todas as pessoas ao redor do planeta. Só que essa aplicação ainda esbarra num desafio muito grande, que é justamente a questão das diferenças culturais, as diferenças políticas e econômicas que existem entre os países.
Então, a gente acaba esbarrando nessas questões ainda onde muitos países que vivem em sistema de governo arbitrário, que não respeita leis, né, governos autoritários, etc., acaba que isso viola, de uma certa forma, esses direitos fundamentais do ser humano. E aí é o grande obstáculo, é o grande problema. Ao deparar com essa questão, a gente pensar os direitos humanos de uma forma crítica, de uma forma a entender ainda essas barreiras que precisam ser transpostas para que realmente faça valer a questão de que realmente os direitos humanos eles são universais, tá? Então a gente leva em consideração a sua universalidade pelo fato justamente dele ser aplicado a todos os seres humanos. Mas aí fica essa questão em aberto. Esbarra exatamente em políticas, esbarra em questões, tá, inerentes a diferenças culturais, diferenças econômicas, e isso é muito peculiar de cada país. Então, como alguns países aí que são espalhados pelo mundo não, vamos dizer, se seguem à risca constituições, um Estado de direito democrático, são estados autoritários com governos arbitrários, tá? Com governos reacionários, e isso então acaba influenciando muito para que as pessoas que vivam nesses países não tenham essa garantia, tá bom? Então essa aí é a questão número 4. Bom, dando prosseguimento na questão número 5, a gente já tem uma pergunta onde ela fala o que é a ONU e qual que é o papel que a ONU desenvolve, o que cabe à ONU com relação à proteção dos direitos humanos. Bom, a ONU ela é a Organização das Nações Unidas, tá? Organização das Nações Unidas. Então, de uma forma básica, isso significa a sigla ONU. E qual que é o papel que ela desempenha? A ONU, pessoal, ela promove e fiscaliza o cumprimento dos direitos humanos em todo o mundo. A ONU é um organismo internacional, tá? Então, fiscalizar o cumprimento dos direitos humanos em todo o mundo é um papel que a ONU desempenha para poder proteger os direitos humanos. E ela faz isso por meio de órgãos, como o Conselho dos Direitos Humanos e o Alto Comissariado para os Direitos Humanos. Então, são dois órgãos que são agregados à ONU e que servem e que, de alguma forma, ajudam e contribuem para poder fazer valer a fiscalização dos direitos humanos e, dessa forma, contribuir com a própria Organização das Nações Unidas no desenvolvimento desse papel de proteção dos direitos humanos, tá? Então, basicamente, a gente está dentro desse contexto como sendo o papel da ONU dentro dos direitos humanos. A questão número 6, ela pergunta assim o que fazer, na verdade, quando um direito humano ele é violado. Então, quando o direito humano ou os direitos humanos eles são violados, eles não são respeitados, o que deve ser feito? Bom, em via de regra, num Estado de Direito, num país, né, num Estado democrático de direito, onde nós temos leis que são cumpridas, onde as leis servem para regulamentar o funcionamento, onde a lei tem o princípio da isonomia, que todas as pessoas são tratadas igualmente perante elas, nesses países, quando os direitos humanos são violados, cabem aí às vítimas, então, eles denunciarem para instituições nacionais. Dentro dessas instituições nacionais nós temos aí Ministério Público, defensorias públicas e até mesmo órgãos internacionais, como a própria Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, que é um órgão também que cuida disso, tá? E nós temos na Europa a chamada Corte Europeia dos Direitos Humanos. Então, assim, essas são algumas das instituições que nós temos, tanto de cunho nacional quanto de cunho internacional, que servem e que, de alguma forma, contribuem para aquelas pessoas que são vítimas de terem sofrido os abusos e os seus direitos humanos não foram respeitados, para que eles possam, então, fazer a sua denúncia, tá? Então, para a gente poder fechar essa questão, aquelas pessoas que têm o seu direito humano ou, de uma forma geral, os direitos humanos eles são violados, cabem a essas pessoas a denúncia a essas instituições, tá bom? Esse é o caminho a ser feito. Na questão número 7, na nossa penúltima questão das atividades que ficou na semana passada, a pergunta é qual é a relação entre os direitos humanos e a democracia. Bom, pessoal, então é uma resposta muito simples para a gente analisar, porque a gente sabe que
pelas vezes que eu mencionei a palavra Estado Democrático de Direito, já presume-se que a democracia é importante porque é aquele lugar em que ela zela pelos indivíduos que moram naquele lugar, e esse indivíduo ele é tratado por cidadão, exatamente pelo fato dele ter direitos e também deveres. Então a relação entre os direitos humanos e a democracia é justamente uma relação aí onde a democracia ela defende, né, a condição de que os direitos humanos ele deva ser respeitado. E assim ele vai garantir a participação política, onde os indivíduos como cidadãos têm o direito de voto, também a liberdade de expressão, como mencionei mais a pergunta para trás aí, a questão da liberdade de expressão como princípio iluminista lá do século XVIII e na qual é tratada até hoje com muita importância e muitas das vezes fica até banalizado pela nossa parte, tá? E principalmente pela questão também já mencionada aí em alguma resposta para trás, a questão da isonomia, aquela questão em que todos são tratados igualmente perante as leis, tá? Então essa é a relação que a gente pode classificar aí entre os direitos humanos e a democracia. E para poder fechar, a última pergunta, ela menciona se os direitos humanos, se todos os países do mundo, eles respeitam os direitos humanos. É evidente que não. Como também já falado aí na correção desses exercícios, alguns países no mundo, onde governos são autoritários, são arbitrários, eles não respeitam as leis. Então, nesses países, não há nenhuma forma de respeito aos direitos humanos, tá? Então, de uma maneira geral, nem todos os países respeitam os direitos humanos e muitos países aí eles ainda enfrentam desafios com relação a essa questão, tá bom? Bom, pessoal, então para nossa videoaula de hoje fica essa correção. Analisem aí os comentários das respostas com aquilo que vocês responderam, tá bom? Todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai tirando isso de uma forma, vamos dizer assim, em um outro momento, tá? Então é isso, muito obrigado e boa aula.